Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, nossa aula de matemática de número 96, e a gente vai continuar com o nosso livro 7, ok? Lembrando que a gente está falando sobre frações. Então, peguem o livro 7 de vocês, abram nas próximas atividades. Nós fizemos as atividades sobre frações, as atividades 103 e 104, e agora a gente vai para a atividade 105 e 106 da página 74. Ok? Vamos lá? Lápis e borracha na mão também, tá? E acompanhe os slides. Bom, nessa videoaula a gente vai falar sobre as frações representadas por figuras geométricas. Que a gente, através das figuras geométricas, sendo elas planas ou não, ou espaciais, a gente consegue entender as frações. Porém, essas frações elas precisam ser iguais, ou seja, a figura ela precisa ser dividida em partes iguais para que ela possa representar uma fração. Ok? Como eu já falei anteriormente na videoaula passada. Então, por exemplo, esses triângulos. Esse triângulo que foi dividido ao meio ou em duas partes, em duas metades, ele indica uma fração. A parte pintada, ela indica um meio, ou seja, uma parte dessas duas metades, tá? Um meio, é assim que a gente lê. Já essa figura 2, esse triângulo, ele foi dividido de maneira desigual, né? Desproporcional ou diferente, né? Essa parte, ela não é proporcional a ela é desigual, ela é diferente dessa. Então, essa figura ela não representa uma fração. A gente não pode dizer que a parte pintada indica um meio dessa fração, porque essa figura ela não foi dividida na metade, exatamente na metade, de forma igual. Outro exemplo é esse aqui, olha aqui, ó. Esse círculo, ele foi dividido em 3 partes, ele foi fracionado em 3 partes. A gente pode dizer que 2 dessas partes, ela representam 2/3 desse círculo. Por que ter 2/3? Porque foi dividido em 3 e 2 partes pintadas é que representam essa fração, ok? Porque foram divididas em partes iguais. Já esse círculo que foi dividido dessa forma, com linhas verticais, a gente não pode dizer que essas 2 partes pintadas representam 2/3 desse círculo, porque esse círculo ele foi dividido de forma desigual. As partes não são proporcionais uma à outra, tá? Umas às outras. Então, as figuras elas precisam ser divididas em partes exatamente iguais para representarem frações de um todo. Bom, então, para evitar erro, como é que a gente pode fazer? O retângulo, ele é uma figura que ele é muito fácil de ser dividido de forma igual. Então, você pode dividir utilizando linhas verticais, linhas horizontais ou linhas verticais e horizontais, ou colunas, linhas e colunas e linhas ao mesmo tempo. Olha como ele fica bem fracionado de maneira igual. Olha aqui. Aqui esse retângulo ele foi dividido em 6 colunas, né? Utilizando as linhas verticais. A parte pintada representa 4 pedaços desses 6. 4/6. Já o mesmo retângulo foi dividido agora em linhas, em 4 linhas horizontais.
3 pintados representam 3 partes dessas 4 linhas que foram divididas o retângulo. 3 quartos, essas 3 pintadas representam 3 quartos desse retângulo, ou seja, 3 de 4 partes. E ao dividir em linhas e colunas ao mesmo tempo, a gente obteve aqui no mesmo retângulo 18 quadrinhos ou mini retângulos, né? Porque não são quadradinhos, né? Eles são retangulares. Então, digamos, 18 retângulos menores que foram divididos, que foram obtidos com essa divisão, ok? Exatamente iguais, todos eles. E então, essa parte pintada, a gente pode dizer que representa uma fração, representa 11 partes desses 18 retângulozinhos que foram obtidos. Então, 11 18avos. Lembra que quando passa de 10, a gente começa a completar, se não for 10, 100, 1000, a gente fala o número como se fosse um número natural, a gente lê como número natural e completa com a palavrinha avos. Então, aqui no caso, 11 18avos. Vamos praticar? Vamos lá, momentos de novas descobertas, página 75. Conferir, isso mesmo. O material dourado é usado geralmente para representar números naturais, inclusive com a indicação de unidades, dezenas e centenas. Você se lembra? Creio que sim. Veja as figuras que indicam as peças usadas nesse tipo de material. Então, o cubinho representa uma unidade, a barrinha, uma dezena, a placa, uma centena e o cubo maior, ou cubão, uma unidade de milhar. Temos que 10 cubinhos, ou seja, 10 unidades, formam uma barra, uma dezena. Então, cada cubinho representa 1/10 da barra. Veja a figura. Se a barra ela é formada por 10 cubinhos do mesmo tamanho, então 1 cubinho é 1/10 dessa barra. 2 cubinhos seriam 2/10 dessa barra. 5 cubinhos seriam 5/10 dessa barra. Certo? Entendido? Pensando dessa forma, complete cada esquema seguinte. São necessários quantos cubinhos para formar essa placa? São necessários, você lembra? 100 cubinhos para formar uma placa. Então, a gente pode dizer que cada um desses cubinhos aqui representam qual a fração? 1 de quanto? 1 de 100. Então, 1/100. Um cubinho pintado de laranja representa 1/100 da barra. Certo? Entendido até aí? Letra B. São necessários quantos cubinhos ao todo para formar esse cubão? Um cubo grande. 1000. São necessários 1000 cubinhos para formar um cubo grande. Então, cada um desses cubinhos, cada um cubinho desse aqui, usado para formar o cubão, representa o quê? 1 de quantos cubinhos? 1 de 1000. Então, 1/1000. O cubinho pintado de laranja representa 1/1000 do cubo. Letra C. Agora que a gente já entendeu a representação, vamos lá. Após corrigir os 2 itens anteriores, complete corretamente o quadro seguinte com o que se pede. Agora que a gente já entendeu cada parte do material dourado como fração, a gente vai completar indicando a fração que cada peça, cada parte pintada de laranja dessas peças representam, tá? Fração da figura pintada de laranja, porém escrita por extenso. Então, vamos lá. Aqui a gente tem quantos cubinhos pintados? 3. De quanto? Do total de quanto? De 10. Então, a fração seriam 3/10. 3 de 10. 3/10. A gente lê 3/10. 3, traço fracionário, 10. Aqui a gente tem, ó, 2, 4, 6,
8, 10, 12. Não é isso? 1, 2, 3, 12 pintados de laranja. 12 de quantos no total? Quantos cubinhos tem aqui? 100. Então, essa parte pintada representa 12 de 100 cubinhos, certo? Como a gente faria a fração? Ficaria 12 numerador, traço fracionário 100. Como a gente lê? 12 centésimos. Continuando. E aqui, quanto a gente tem aqui? Vamos lá. Aqui a gente tem... Aqui, 6 mais 6, 12. Aqui a gente tem 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Então, 20 mais 12... A gente tem 32. 32 mais 6 cubinhos aqui. São 6, né? 3, 3, 32 mais 6, 38. Então, são 38 cubinhos de quanto? De 100. 38 centésimos. E aqui a gente tem 3 mais 3, 6. 6 cubinhos de quanto? De 1000. Então, nós temos 6 milésimos. Simples, não é? Agora vocês vão ficar com a atividade proposta da página 81. Só o número 6 da página 81. Vocês vão pular lá para a página 81, passar todo o restante do exercício e vocês vão lá para a página 81 fazer apenas o número 6, ok? Pintando em cada fração, em cada figura, a fração correspondente. Tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.